Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Perplexos Podcast. Sou o pastor Sam, estou aqui com o pastor Enoque. Antes da gente iniciar, eu queria pedir para você compartilhar esse conteúdo, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilhe em outras redes sociais, espalhe essa mensagem para pessoas que você entende que precisam ouvir isso. Hoje nós vamos falar sobre traumas na igreja. Eu já vou deixar o pastor Enoque aqui começar a falar sobre os traumas. Tem muita gente com trauma na igreja, pastor? Graça e paz, meu brother, Jesus é good. Muitos traumas, machucados, feridos, feridas. E a gente... É um tema muito sério. É um assunto, assim, muito forte. Entendeu? Muito forte. Vamos lá, pastor. Traumas na igreja. Em que quantidade esses traumas acontecem hoje na igreja? Porque é uma coisa controversa. Porque as pessoas vão para a igreja para se curarem dos traumas. Mas elas ficam traumatizadas na igreja? Como é que explica isso, pastor? Aí eu faço uma pergunta aqui de novo. É a igreja de Cristo? Meu brother, a gente vê o número de desigrejados crescendo. Boa parte, meu brother, são pessoas que não conseguiram, não conseguem perdoar. Entendeu? E muitas vezes as pessoas vão com uma expectativa e a realidade é outra. É importante dizer que nem todo desigrejado é porque foi traumatizado. Não. É. Não. É a pessoa que simplesmente abandona a fé. Sim. Existe essa Isso é pessoa. fato, isso é fato. Mas é fato E que... também não estamos defendendo o afastamento aqui por causa dos traumas, da fé. Porque tem pessoas que não se afastam da igreja, tem pessoas que abandonam de verdade o evangelho por causa dos traumas. Não, e até para ajudar geral, né, quem, de repente, em nome de um trauma, em nome de uma ferida, de um machucado, tem razão, busca razão, justificativa para estar fora da igreja, eu quero ajudar, por exemplo, alguém que pega uma infecção hospitalar. Ela vai tratar onde essa infecção? Hospital. No hospital. Mas aonde que ela adquiriu isso? Hospital. No hospital. E vai ser no hospital que vai tratar. Por exemplo, a gente tem uma irmã querida, enfermeira, Interessante isso. que ela Nunca escorregou. pensei. Ela escorregou no hospital. Ela escorregou. Então ela se feriu, ela se machucou no hospital. É uma filhona. E ela foi tratar justamente a ferida que houve, o joelho, aonde? No hospital. Então vamos lá. O senhor está dizendo que traumas que são causados dentro da igreja têm que ser tratados dentro da igreja. Dentro da igreja. Na mesma igreja? Se possível. Se possível, né? Se possível. Agora, a gente sabe que existem donos de igrejas. O que é um dono de igreja, pastor? Explica pra gente aí, por favor. A igreja é segundo a visão dele, a igreja é segundo o método dele, a igreja é segundo o paradigma que ele abraçou. E às vezes um paradigma subjetivo, sabe? Muitas vezes o método que ele abraçou é um método, sei lá, doido aí, que a gente vê isso demais, entendeu? Então essa pessoa, por exemplo, como que ela vai tratar se foi o dono da igreja ali, o abusador? Aí muitas vezes tem pastores ligados à convenção, mas a ovelha não tem acesso muitas vezes, sabe, para deter esse abusador, para deter esse tirano, deter esse violento, esse agressor. Então é uma situação às vezes difícil. Sabe o que eu penso assim? É uma coisa... É estranho ouvir isso. Muito. Dono de igreja. É estranho ouvir essa palavra, né? Porque na concepção de criação da igreja, Jesus é o noivo da igreja. Então Sim. quando a gente escuta falar assim, não, porque tem um dono da igreja. É estranho, o senhor não acha que isso soa totalmente anticristão? Muito, meu brother. E outra, Como só que assim, tem o seguinte, dono? só que tem o seguinte, a fala, o discurso é um, a execução é outra. Você não vai encontrar nenhum brother maior destes
O que é um brother maior? É o líder, Explica o topo. para as pessoas. Lá no topo. Então, ele falando, eu sou o dono da igreja. Não, vai falar, não, quem preside aqui é o Espírito Santo. Mas na execução, você vai ver que é ele. Então, isto causa muito trauma, né? Porque ele que vai dando o curso, ele que vai... O movimento é dele, sabe? A direção é dele, não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Agora, é importante a gente saber que mesmo uma igreja sadia, mesmo uma liderança sadia, arranhões haverão. No entanto, Jesus falou, né? Perdoai-vos uns aos outros. Então, já pode acontecer de eu ter te arranhado e você ter me quebrado, mas eu tenho que te perdoar, eu não tenho outra escolha. Entendeu? E uma outra coisa que a gente tem que atentar é assim, porque às vezes as pessoas que são traumatizadas, que são machucadas, elas se sentem injustiçadas, Sim, sabe? Porque há um senso de cobrança, de responsabilidade em todo ser humano. sim, Então a pessoa que foi agredida, ela se sente ali num desejo de fazer com que aquele agressor seja responsabilizado. sim. É natural isso. Isso é. Então a gente fala muito do traumatizado, da pessoa que foi agredida. Mas e do agressor? Porque todo oprimido, para existir, precisa de um opressor. Sim, E dentro da igreja, quando alguém sofre trauma, alguém traumatizou. E sim, normalmente os traumas mais graves e mais difíceis de lidar com ele são os traumas que a liderança causa. sim. Uma liderança autoritária, errada. Como lidar com isso, pastor? Meu brother, é difícil pra caramba. É muito difícil. Porque existem corporativismos, sabe? Muitas vezes não há acesso. Outra, aquela ovelhinha do Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer, em relação de poder, é difícil, brother. É difícil. Eu penso que muitos traumas, eles são... muitos traumas de verdade são gerados numa concepção errada da relação entre membro e liderança da igreja. Sim, Por quê? A liderança hoje, com esse evangelho da dominação, como se a liderança fosse dona do membro. uma Sabe? Como se o exigência de pastor- honra exacerbada. Exagerado, como se o pastor tivesse que mandar em tudo na vida do membro. E eu entendo que tem pessoas que são culpadas disso, tá? Sim. Existem membros culpados. Sim, Porque tem gente que chega com uma dependência emocional na igreja. E às vezes transfere um vazio de paternidade ou de maternidade ou relacionamental para a figura da liderança na igreja, ou do pastor, do líder de discipulado, sei lá. E aí ela gera uma expectativa de que toda a vida dela tem que ser conduzida. sim, E aí ela encontra alguém sem experiência, ou imaturo, ou alguém que pode causar um trauma nela, e aí ela fica frustrada. Mas na verdade ambos tiveram culpa. O senhor entende? sim, sim. O problema é que a gente mira muito num lado só. Sim. E eu acho que é culpa de todo mundo um pouquinho. Não estou falando todos os casos, tá? Mas eu penso que hoje a liderança evangélica no geral, falando no âmbito geral, num panorama, ela esqueceu o seu lugar de orientador. O pastor, Sim, ele guia a ovelha. sim, O senhor entende? Ele não é o dono da ovelha. Nós conduzimos a ovelha para o proprietário do rebanho. o sumo pastor. Que é isso aí. Então, essa atitude hoje, esse autoritarismo, esse excesso de obediência, esse excesso de honra às autoridades eclesiásticas, faz com que os traumas sejam cada vez mais comuns e cada vez mais difíceis de curar, tá? Sim, e também gera infantilidade. Um pessoal que não sai do aleitamento, É isso aí. entendeu? Porque os líderes alimentam isto, entendeu? Eu sei muito bem o que é isso, entendeu, brother? O que você está falando aí, isso é muito forte, isso tem uma Eles contundência alimentam forte. muito por causa da vaidade, Sim, porque eles querem que as pessoas fiquem independentes, porque faz bem, né? Todo mundo me obedecendo, isso alicia Sim. o ego da gente, a gente Sim. fica feliz.
Sou poderoso. Ninguém faz nada sem pedir minha orientação. Eu é que sei conduzir tudo. Não, e fica, tipo, a praga, rapaz, do sucesso. Quando a coisa dá certo. a coisa dá certo e a pessoa passa a usar isso de maneira errada. Entendeu? Aí o certo passa a ser errado por causa da motivação, entendeu? Por causa da motivação. E aí o líder, ele vai, ufana, quer dizer, uma vanglória. Tá vendo? Quem se aproxima mais, quem me liga mais, quem fala mais. Olha só que aí sempre pega um para ser o garoto propaganda. Sabe, o garoto propaganda. Aí, tá vendo como que tá dando certo ali? Mas isso, na verdade, é tipo vídeo de jogador, muitas vezes. Só passa um lance bom. Eu mesmo tenho meu vídeo como jogador no YouTube. Pastor Enoque, jogador. Então ali só vai ter lance que eu acertei. Só passa os melhores lances. Só os melhores lances. O erro, o frango, nada disso não passa. Entendeu? Então, os traumas, brother, muita gente machucada. Você vê, as causas são muitas. A teologia da prosperidade. Isso daí é muita gente traumatizada. Dá um exemplo aí pra gente. De traumas? Trauma sobre a teologia da prosperidade. Você imagina o pessoal arriscando tudo na fogueira. Fogueira. Na fogueira. Qual fogueira? Fogueira Santa. Entendi. Na Fogueira Santa. Dá pra você imaginar Jesus fazendo a Fogueira Santa? Não, de forma alguma. Os apóstolos? Não pode. Hã? Não tem isso na Bíblia. Entendeu? Processos que estão em andamentos aí. Por essas questões, entendeu? Que a gente não aprendeu de Jesus, a gente não aprendeu dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que, assim, né? Eu vou falar uma coisa aqui. Pra todo esperto tem um bobo. Eu acho que esses pastores que aproveitam do povo para arrecadar dinheiro, nessas campanhas loucas aí, de arrecadação de dinheiro, eles se aproveitam muito da ambição do povo também. Sim. Porque as pessoas querem uma saída fácil para tudo. Sim. Ela quer ir lá na Fogueira Santa, colocar R$10 e ganhar 1.000. Ela vê aquilo ali como uma mega-sena. Não imita com Deus como divindade para resolver problema. Para resolver problema. Para dar presente. Deus não é um Deus para ser cultuado. Para um relacionamento filial, paterno, familiar. Sim. Quando o pastor ele faz assim, não, porque eu tenho aí, Deus está me falando que tem 100 pessoas com R$1.000. Aí só vai os irmãos de 1.000. Sim. Certo? Eu tenho mais... Deus está me falando aqui que tem mais 300 pessoas com R$500. Aí só vai os irmãos de 500. Aí ele para de falar. Tipo, dali para baixo não vem mais. Ou então ele fala assim, não, agora vem todo mundo com oferta abaixo de 500. Pô, tu constrangeu todo mundo. Ou seja, o cara tá indo ali, é uma forma de inibir a pessoa. Assim, você faz a pessoa passar vergonha desnecessariamente, pastor. Porque ela às vezes quer ofertar, mas ela só tem R$10. Não é falta de fé, pastor. O cara tá sem dinheiro. Você entendeu que é absurdo? Como é que isso não gera um trauma na pessoa? Mas isso é feito porque dá resultado. Entendeu? Dá resultado. Quer dizer, é a igreja do resultado apenas pelo resultado. Mas isso não gera trauma? Entendeu? Muito. Não, brother. Eu fiz parte, né? Eu acreditei na teologia da prosperidade dessa maneira horrível. Quer dizer, e você chega na igreja, você chega um bebê. O senhor traumatizou as pessoas com isso? Eu devo ter traumatizado. Me perdoe, em nome de Jesus. Então fala aí o quadro do perdão. Entendeu? Por exemplo, aí fala, aqui 1.000, né? Virão tantos com 1.000. Uma irmã ligou, tá traumatizada. Aí ela não tinha 1.000, mas ela, poxa, eu quero participar dessa bênção. Aí foi no brother maior. Poxa, eu não tenho 1.000, mas eu tenho tanto. Aí o brother maior olha para a esposa e fala, e aí? A esposa falou, não, ela não está no critério. Então não aceitou. Entendeu? Porque 1.000 seria 1.000, entendeu? E outra, um dia desse, uma irmã também conversou comigo.
que diz que o pastor falou, ó, Deus me falou, 30 pessoas aqui com R$1.000. Se eu não me engano, 30 ou 33. Aí vieram 50. Eu falei assim, Deus errou. Então Deus, não foi Deus que falou isso aí. Você entende, cara? Isso traz traumas terríveis, pô. Entendeu? E outra, trauma, feridas, machucados, geram enfermidades psicossomáticas. Sabe, estudos sérios aí mostrando a leucemia, sabe, como causa a tristeza, a decepção, entendeu? Então, por exemplo, você vê, você já é dizimista, você já é ofertante, mas às vezes vai ter um estudo bíblico e você vai ter que pagar quase R$500. Aí você paga esses quase 500 reais, mas aí vão destacar vocês ali, vão destacar irmãos ali para limpeza ou para cozinha, entendeu? Dos irmãos que pagaram. Que pagaram e não vão, tipo assim, participar do estudo, entendeu? Não vão participar do estudo, mas não pode ficar sem a taxa oferta. É o nome que é dado, não é pagamento, sabe? Aí é complicado, né? Aí você imagina, brother, uma vez uma irmã, sabe, me contando sobre isso, e ela, mãe solteira, com filhos, que ela tirou, sabe, dinheiro da família, dinheiro isso e aquilo, pagou, entendeu? E foi pra cozinha, não fazia aula, entendeu? Mas tinha que pagar ali. E ela falando, eu me senti envergonhado, porque de certa forma eu era beneficiado. Entendeu? Eu recebia provento. O senhor era o Saulo. Consentiu na morte de um monte de gente. É triste, brother. Não, entendeu? É muito, muito trauma. Essa questão de teologia da prosperidade, brother. O senhor falou uma coisa sobre a pessoa. Ela dá oferta e a oferta tem que ser aprovada pelo pastor, por alguém. Sim. Nós vamos falar, nós somos Igreja de Cristo. Sim. Vamos falar sobre o procedimento, protocolo do Novo Testamento. Sim. A oferta, ela é voluntária e ela não é para o pastor, para o apóstolo, ela é para Deus. Sim. Então, como que eu, pastor, vou recusar a oferta de alguém, seja qual for a oferta? Se a oferta é para a igreja, não é para o CPF. O senhor entendeu? É para a instituição, para fazer a obra. Então, se a pessoa está dando na fé de que é para Deus, é ela que tem que resolver com Deus. Onde é que o pastor entra nessa mediação? Brother. Ele se sente o próprio Deus, cara. O pastor acha que é Deus. Outorga para si a autoridade de aceitar ou não a oferta. Como é que tem explicação no Novo Testamento? E, por exemplo, a irmã que me contou isso tem um trauma que ela carrega, sabe? E, quer dizer, e ajuda. Vai conversar, vai falar, vai denunciar, sabe? Se não carrega isso aqui acumula, sabe? A pessoa vai ficando amarga. Brother, vai ficando amarga. Tem muita gente como águas retidas. Muita gente como árvores que já foram frutíferas, hoje estão secas. O senhor quer ver? Por causa de traumas, cara. A gente não pode nem julgar. Essas pessoas se elas tiverem dificuldade de se relacionar bem com a liderança no futuro. Pelos traumas que passaram. Sim. Porque foram muito graves. Essa questão da oferta, da autorização, que o pastor decide se recebe ou não, isso é um absurdo. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, que a gente, nos projetos sociais nossos, a gente tinha um que normalmente a gente fazia nos invernos, e a gente fazia um sopão solidário. E aí, toda sexta-feira, famílias, moradores de rua iam e pegavam lá o sopão na igreja. E aí a gente distribuía à vontade. Né? Só que aí a gente pedia, às vezes, doação. E quando os irmãos viam aquilo ali, os próprios irmãos queriam doar. Sabe? Iriam ofertar o material para fazer e tal, porque era um volume muito grande. E aí teve um irmãozinho que ele era aposentado e ele tinha uma vida muito humildezinha e ele trabalhava num sacolão. Olha só. Então ele pegava o material do sacolão, né, pedia lá da forma que ele podia. E ele ofertava para a sopa com uma alegria, sabe? Era uma satisfação para ele ofertar aqueles legumes todos ali.
E aí, um irmão uma vez veio falar para mim assim, pô, mas o senhor não acha errado aceitar a oferta desse irmão pobrezinho? Olha só, me criticando porque eu estava aceitando uma oferta de legume. O cara não tava dando dinheiro não, ele dava legume. Eu falei, ué, mas por quê? Eu sou Deus para recusar alguma oferta? E nem dinheiro ele tá dando. Ele tá dando o que ele tem, o que ele pode lá, que ele pega do trabalho dele, que é legume, para a obra social da igreja. É questão que a gente não pode se meter. Eu não posso me envolver nisso. Pô. E aí, você pega aquela viúva que deu 2 moedinhas, Jesus elogiou ela, era tudo que ela tinha. Ia ter um filisteu desse que ia acusar Jesus também. Como é que Jesus aprova essa viúva dar tudo que tem? Era tudo que ela tinha, pobrezinha, Jesus consente nisso. E não tinha ninguém ali fazendo desafio, fazendo apelo, né? Não, você vê, aí sim, voluntário, espontâneo, obra do Espírito Santo. Nessa experiência que o senhor contou que a oferta tem que ser aprovada, essa viúva seria reprovada. Sim, seria. 2 moedinhas, que vergonha. Naquele desafio ó, vem aqui só quem tem R$1.000. A viúva ia estar fora, pô. Sim. Não, brother, e tem pessoas que vendo o podcast nosso, fica doido pra dar errado aqui. Pra aparecer um câncer na gente, a gente sofrer um acidente. Porque identifica o que eu tô falando aqui, identifica com alguém que eles conhecem. Aí tá falando, homem de Deus. Mas como que é homem de Deus, cara, seguindo um rito desse? Não dá. E fica tranquilo, que se aparecer alguma coisa aqui na gente, não foi por sua causa. Meu brother, você vê traumas. Olha só, brother. Um brother comprou uma camisa, gostou de uma camisa tal, e pensou no brother maior, quer dizer, no pastor dele. Pô, né? Comprei pra mim, vou também. E é legal isso. Né? Porque isso, nenhum problema, a Bíblia não tem problema com privilégio, com honra. O problema é os exageros, né? Quem lembrar de mim pode comprar. Não, o meu pastor, para mim, não é uma pessoa comum, né? Eu receber, né, o meu bispo, pastora, poxa, maior prazer, eu vou procurar dar o melhor ali, né? Então, meu brother, aí ele foi e trouxe, cara, a camisa, só que ele esqueceu de tirar a etiqueta com preço. Aí deu ruim, cara. Que a esposa do brother maior, do pastor, quando viu a etiqueta, que viu o preço, né, e ela julgou que era barato, que era camisa barato, chamou a atenção. Como tu vai dar essa camisa aqui, pô, pro meu marido, nesse valor? Olha que coisa, brother. Isso não cria um trauma, cara? Mas às vezes era tudo que o irmão tinha. Era aquela camisa. Qual é o valor da camisa de honra? Hã? Onde é que tem essa tabela? Então, porque, brother, o que acontece? Tipo a desgraça, o trauma é porque está se precificando e não valorizando. As pessoas não sabem que é precificar e o que é valorizar. Isso é terrível, entendeu, brother? Mas, brother, e a questão de libertação, mano? As maneiras de libertar... Os métodos, isso daí traz muito trauma. Pra mim traz muita vergonha. O pessoal com o pescoço quebrado aí tem... se expulsa o demônio eu não sei, mas quebra o pescoço. Caramba, meu Deus do céu. Eu conheço uma irmã que quando vi um pastor ogro, mano. Ogro mesmo, parece o Shurek, mas do mal. Aí... Do mal? Aí quando via na direção dela, ela já ia saindo no meio assim da multidão, porque quando ele colocava a mão, que ele pô pra lá e pra cá. Se o demônio saía, tudo bem, eu não vou discutir, mas que ficava uma torcicola ali, ficava, cara. Aí a pessoa, tipo assim, não quer ir lá na frente. Aí, de repente, o pastor fica zangado. Vem aqui na frente, receber oração. Não tem fé, não! Vem aqui na frente. Mas a irmã tá lá assim, eu não vou não. Vai que aquele pastor põe a mão na minha cabeça. Tem gente que deixa de ir pra igreja por causa disso. Muita gente, ué. Fica traumatizado, pastor. Não, rapaz, e orar, aí, tipo, às vezes a pessoa não pensa. Aí põe a mão na cabeça e vai gritar no ouvido da pessoa. Você que tá aí, demônio, manifesta aí, você que tá aí. Dá o teu nome, dá o teu grito. Mas com a boca aqui no ouvido da pessoa. Tu imagina, cara? Hã?
Não, uma vez, brother, olha só. Eu já vi gente que caiu Sim. mesmo, assim. A gente não tá aqui querendo. Não é desespiritualizando a questão, não. Não. Mas eu já vi gente que caiu, que foi empurrado de verdade, e o cara se jogou, pô. Um montão, não foi um só não, pastor. Um Sim. montão. Brother. E o cara cai e fica lá, pô, é melhor eu cair do que eu apanhar. Meu brother, olha só. Sim, meu. Eu tô na Holanda, aí um irmão aí tinha uma... foi contratada lá uma moça da Angola até pra participar, né, da limpeza da casa dele e tal. E ele, evangelista, né, nato, ele e a esposa, aí já começou a falar de Jesus e tal. E aí a moça começou a contar a história da vida dela. Então, tipo, muito namoradeira, sabe? Muita baladeira, muitas confusões, né? Aí ele, na mesma hora, falou, não, tem demônio. Aí liga pra mim, aí, né, conta a história. E aí, pastor, o senhor tem que vir aqui, porque, ó, se tem alguém que tem demônio, é essa moça. Olha a pressão que já fez em cima de mim. Tipo assim, se tem alguém que tá com o demônio, é essa moça. Se não manifestar, é porque o pastor fez alguma coisa errada, né? Aí eu cheguei lá, tal, né, no culto, na célula. Aí chegou a hora de orar. Meu brother, e olha que eu orei, hein? Queima, você que tá aí e tal. Mas com a mão na cabeça da moça, entendeu, pastor Sam? Com a mão na cabeça da moça e tal. Aí, poxa, passou ali quase uns 10 minutos, eu falei, aí eu vou parar. Aí quando eu parei e tal, mas aí eu querendo assunto, eu falei assim, tudo bem contigo? Aí, o pessoal de Angola fala meio igual o pessoal de Portugal, né? Sim. Aí eu falei, mas tudo bem mesmo? Ela falou, tudo bem. Eu falei, mas eu vi que você balançou, né? Quase caiu. Aí ela me respondeu, mas também o senhor tava me empurrando? A minha cara foi pra onde? Como é que eu não balanço? Poxa, mas eu tava numa pressão, pô, que ele falou, pô, o brother lá falou, não, se tem alguém com demônio... Então, muitos traumas. E outra, as entrevistas. Cara, a exposição, né, da pessoa. Podcast Demon. Aí o demônio manifesta ali, qual o teu nome? Aí fala o nome. Você tá aí por quê? Porque me pagaram. Quem é que te pagou? Pô, era a nora, cara. Aí o demônio fala, foi a sogra. Olha a confusão que arruma. Pega mal, né? Acabou com a família. Não, você vê, cara, quantos traumas aí, rapaz, nesse método, nessa forma. E outra, a gente não aprendeu isso de Jesus, cara. Não, eu não vi essa posição. De forma alguma. E muitas das vezes, aí você vai ver o pastor, muitas vezes, falando, não, a minha igreja é a igreja da Bíblia, sabe? Aqui é só a Bíblia, nós, vale o que está escrito, mas a execução é diferente do que está se discutindo, entendeu, meu brother? Então isso aí é muito sério. Não, eu vejo assim, pastor, não há dificuldade, é só ler a Bíblia e seguir o que está aqui. Mas tudo isso é fruto da vaidade. Porque as pessoas... Isso não é só dentro da igreja evangélica. É todo segmento religioso. Como é religião, as pessoas espiritualizam, transcendem o mundo material, aquela coisa toda. Então querem mostrar a espiritualidade. O poder no mundo espiritual. Porque isso dá autoridade. E dá autoridade no segmento, né? Para os outros e aquela coisa toda. E aí... Isso tudo é fruto dessa vaidade de pessoas que assumem lugares de liderança ou pseudo-profetas e tudo mais. Porque o profeta poderoso é Elias que faz chover. É ou não é? É isso aí. Samuel porque busca empoderar-se para uma relação de poder, onde ele é superior. É isso aí. Por exemplo, o profeta que tem poder, quem é? Natan só profetizava com a boca dele, eram só palavras. E aí, era menos poderoso do que Elias? João Batista. Jesus elogiou, Jesus exaltou. Na história de João Batista, narrado na Bíblia, qual foi o grande milagre pirotécnico de João Batista? Ele não fez nenhum. Não teve. Ele não abriu o mar, não narra nenhuma cura
mirabolante, ele não flutuou, ele não fez chover, ele não parou de chover, ele não orou e matou alguém, nada disso. Ele só pregava a palavra. E aí tem muita gente traumatizada, e outra, até hoje, perguntando, meu Deus, qual o meu pecado? Qual o meu pecado? Qual a minha culpa? Aí tá. Por quê? Porque não fala em línguas. Não fala em línguas, aí não é considerado uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas na batizado com o Espírito Santo. Mas tu já viu pessoas traumatizadas já. assim? Mas na Bíblia, o falar em línguas é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. Não é a manifestação, é uma delas. Até porque como pode? Eu vou falar aqui agora, meu Deus, eu vou falar da minha denominação na qual eu fui criado, o senhor também, da Assembleia de Deus. Eu fui uma mistura. Cansamos de ver irmãos em adultério, fornicação, estelionatários, fofoqueiros, criadores de intrigas que falavam em língua 24 horas por dia. O quê? Muito, pastor. Olha. Então isso não é sinal de fruto do Espírito Santo. Aí se bobear, um Billy Graham não foi, um Charles Spurgeon não foi, Jesus também não falou em língua. Aí, aí você imagina, olha a avaliação, cara. Olha só a avaliação. E tem muita gente traumatizada. E outra, tem denominação que, tipo, tem pastor que não deixa alguém, né, assumir um cargo de obreiro, embora a pessoa é uma pessoa vocacionada, é uma pessoa dotada, é uma pessoa talentosa, uma pessoa honesta, entendeu? Uma pessoa honesta, mas não pode assumir um cargo de obreiro porque não fala em línguas. Tem isso. Aí você vê o trauma. E outra, aí dentro da igreja mesmo, aí fica aquela ala que fala em línguas e aquela ala que não fala em línguas. Aí aquela ala que fala em línguas se sente superior. Aí aquela ala que não fala em línguas, inferior. Olha a disputa. Olha a segregação. Quem fala em língua é superior? Oi? Quem fala em línguas é superior? Não, Paulo fala nem todos, rapaz. Vamos falar em línguas. Olha, tipo assim, aí a Bíblia não é o manual de regra, fé e prática. Tu tá entendendo? Não é. E muitas vezes se cria traumas, por quê? Porque pega a sua experiência e faz da sua experiência doutrina. Entendeu? Então, quanta gente aí traumatizado. Por exemplo, a gente lê o livro aí do pastor que, tipo assim, para tua oração ser respondida, então você tem que falar tudo especificamente. Quer dizer, a bicicleta, a marca da bicicleta, o aro da bicicleta, a roda da bicicleta, o guidão da bicicleta, tudo da bicicleta, tudo. A mesa que tu quer. Aí o que acontece? Se aquilo um dia deu certo para ele, aí pronto, isso já virou doutrina. Entendeu? Já virou doutrina. E outra, a pessoa vai viver, às vezes, tipo, numa desonestidade, hipocrisia. Por exemplo, uma vez eu conheci uma irmã que ela, nessa onda, que tipo assim, tem que pedir específico, porque se não pedir, quer dizer, Deus não vai atender, e ela fiel à lista dela ali, né? Aí ela queria casar. Aí, dentre a característica do marido que ela queria, era alto e bonito. Mas foi passando o tempo, né? A coisa... Foi demorando muito. Foi de ficar pra titia. Aí apareceu, pô, o baixinho da Kaiser, cara. Baixinho feio. Aí aceitou, pô. Por que não ficou ali fiel à lista? Movido pelas circunstâncias. Entendi. Deu errado, né, bro? Aí não mole não. Meu brother. E outra, igual você falou, o profeta Elias e tal. Cara, e os pseudos profetas, cara, e profecias, cara, que na verdade são profetadas. E outra, ninguém toma medida, porque tem camarada ali que destrói família, destrói trajetórias, sabe, destrói a saúde de pessoas. Cara, tem igreja aí que vive debaixo de uma pressão terrível, que não falta problemas neurológicos. Agora deixa eu perguntar uma coisa pro senhor aqui. Sim. Mas antes eu já vou colocar uma pressão. Ah, meu Deus. Porque Jesus disse que o crente é sim, sim, não, não. Sim. Passou disso é maligno. Então eu vou perguntar pro senhor, é sim ou é não? Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. O profeta
Quando ele profetiza e não acontece, o profeta é de Deus ou do diabo? Não é. Isso daí eu dou as mãos a Jeremias, falou lá. Não é. Não é de quê? Não, errou, não é. Não é de Deus. Não é. Então tá certo. Se errou, não é. Então todo profeta, aí o profeta que eu digo é pastor, apóstolo, tudo que profetizou sobre alguém que foi algo diferente ou que não aconteceu, foi Satanás que usou a vida dele. Ô carne, que não Ó, cara. precisa, cara. Às vezes não precisa o diabo pra gente. O diabo nos ajuda muito a fazer o certo de motivação errada. Às vezes o diabo fala assim, pô, É. não tive culpa nisso aí não. Não, a gente não precisa Não foi eu, do não. diabo pra fazer o errado, cara. O diabo, ele vem ajudar a gente a fazer o que é certo, mas com motivação errada. Porque ele é o pai da mentira, cara. É engano. Ele engana. Aí você vê profecias, cara. E quanta gente traumatizada com essas profetadas? Opa, lá no bairro. No bairro. Isso tira a credibilidade do profeta sério. Não, e você vê a confusão na igreja, cara. A confusão. Primeiro, que a pessoa se acha o profeta. Aí teve uma vez o camarada falou, não, eu sou profeta. Eu falei, poxa, todo mundo quer ser profeta, cara. Será que tu não é porteiro, não, cara? Tu não é alguém que tem o dom de limpar a igreja, não? Porque todo mundo quer essas coisas assim, né? E outra, quem falou que tu é profeta? Tipo, é ele mesmo, né? Que ele falou, né? É igual o apóstolo, às vezes, eu fico assim... Eu tenho vontade, às vezes, de perguntar a um apóstolo, você acredita também que tu é apóstolo? Às vezes eu tenho vontade... Eu não tive essa coragem, não. Mas aí, olha só, lá no bairro lá, aí o camarada, a irmã grávida... Deixa eu abrir um anexo aqui antes de você seguir. Volta nisso aí depois. Tá legal. Essa questão de apóstolo no dia de hoje, você acha que isso é fruto do quê? Da vaidade do homem? Eu não consigo ver de outra forma. Porque qual é a necessidade? Eu vejo que há uma necessidade de se colocar acima dos outros. Então, uma vez eu, num ônibus, numa viagem para Egito, Israel, aí tinha ali, sabe, vários títulos, né? Mas aí tinha justamente o apóstolo. Todo mundo tinha que obedecer a quem? O apóstolo, porque quem é ele na hierarquia ali seria maior. E aí? Deu uma confusão. Aí eu fiquei com o meu pastor mesmo. Não, é assim. Não tô aqui tecendo críticas, tá? Tá sim, não vem não. Tá sim. Não. Mas o que ocorre? É porque a gente tem o costume de chamar todo mundo de pastor. Todo mundo é pastor. Pastor é o que tá na Bíblia, né? No máximo, o bispo. É o que tem na Bíblia. No Novo Testamento, para nós, como igreja, o profeta, sei lá. O profeta também não é esse Presbítero, do diácono. o evangelista, né? Então, é na cultura denominacional que eu fui criado. E aí, eu já fui repreendido uma vez, porque eu tava numa conversa e tal, aí chamando uma pessoa de pastor. Mas normal, tinham vários pastores, Sim. sabe? Não, a gente tava num evento. E aí, teve um que parou assim, não. Eu não sou pastor, não, eu sou apóstolo. Desculpa, né? Desculpa. Pô, fiquei todo desconcertado aí. Eu falei, não. Apóstolo, o senhor perdoa. Mas eu achei aquilo tão engraçado e confuso. Porque, mesmo que eu fosse um apóstolo, se alguém tivesse me chamando de pastor, eu jamais ia abordar o cara, parar a conversa na frente de todo mundo para dizer, eu sou o apóstolo. Eu não vejo outra coisa a não ser um excesso de vaidade, pastor. Sim. Não consigo enxergar de outra forma isso. Sim. O senhor entendeu? Eu vejo na Bíblia, como no Novo Testamento, por exemplo, o texto bíblico se refere a Pedro e a Paulo como apóstolos. Sim. Ok. Mas chama eles pelo nome deles, sem o título anteriormente no nome, várias vezes. Sim. Isso não era ofensivo. Não, de forma alguma. E próprio Pedro, né? Pedro escrevendo na sua carta, ele falou, presbítero, como vocês. E ele fala de Paulo, chama Paulo irmão Paulo. Irmão Paulo. Não fala apóstolo Paulo. E tem hora que o Paulo mesmo fala assim, eu de repente não deveria nem ser chamado de apóstolo, né? Eu nasci fora do tempo aí, sou um rapa do taxa aí. Cara, e vai exaltar sempre a Deus na sua graça, sabe? Na sua misericórdia para com eles. Por exemplo, tem gente que se ofende por ser... tem gente que se ofende por ser pastor, quando às vezes alguém se refere pelo nome, sem o título, a pessoa fica...
Eu vou falar porque talvez no início, logo assim que eu fui consagrado pastor, talvez eu ficasse um pouquinho, achava que a pessoa. Depois tu não liga pra isso mais, entende? Porque é, às vezes a pessoa te chama pelo nome, Enoque, e ela não tá sendo desrespeitosa coisa De nenhuma, forma ué. alguma, Noquinho. Aqui qual é o problema? Chamar É. de Sam. A minha Não é mãe que verdade? fica brava. Lá no São José ela não deixa ninguém. Quando os colegas passam lá, ô Noquinho, ela, Noquinho não, pastor é Noque. Aí os colegas, pastor na igreja, aqui é Noquinho mesmo. Você entendeu? Quer dizer, era só um parênteses aqui que a gente abriu. Nada Mas a ver aí com o o tema, nada a ver com... Mas aí os profetas, aí o profeta lá no bairro, aí a irmã grávida, aí ele, né, profetiza que viu uma menina, sabe que viu uma menina. Aí a irmã acreditou, né, na profecia. Só que o marido era não crente, dedo nervoso. Sabe, não crente, dedo nervoso. Aí o que acontece? Nasceu menina, nasceu menino. Eita. E outro, o quarto, o camarada, o marido, dedo nervoso, botou o quarto todo rosa, berço, aquelas paradas todas. Eita. E aí? E agora? Foi atrás do O profeta? profeta fugiu. O profeta fugiu. Como é que não foge, pô? Cara, e olha o trauma, olha a confusão, olha... Eu não ia voltar nunca mais. Hã? Pastor. Sabe, aí tem pessoas, às vezes, que abordam a gente, né? Na igreja lá tem revelação. Eu vou ser bem sincero pro senhor. Sim. Eu não me importo muito com a profecia. Mas eu me importo com quem tá falando. E E se eu conhecer e for aqueles profetas com a vida toda torta, todo enrolado, cheio de culpa no cartório, eu não dou credibilidade não, pastor. Não dou não. não, eu vou falar pra ti. Mas pode ser a mula falando. Mas eu tenho sérias dificuldades, pastor, porque pra mim, tem gente que fala assim, não, o que importa é a mensagem, não o mensageiro. Sim. Poxa, mas como é que tu dá credibilidade pra mensagem Sim. se o mensageiro é sem credibilidade? Não, eu É faço. difícil. Olha como que eu me comporto. Eu ouço. Sabe? Seja quem for, eu ouço. Entendeu? Mas faço igual Maria. Quando ouviu Jesus, né, no templo, depois de ter perdido Jesus, esquecido Jesus. Guardou pra si. Guardou, eu guardo, entendeu? Porque eu já via, sabe, coisas terríveis, né? Uma vez mesmo eu cheguei em casa, aí tava irmãs lá de oração com minha mamãe, e eu usava o cabelo curto, né? Igual eu era fã do Billy Idol, né? Cabelo espetadinho e tal, aqui, baixinho, reco, parecendo. Aí, quando eu cheguei, na mesma hora ela veio, eis que te digo, tal, aí falou que viu divisas no meu braço, tal. Quer dizer, ela profetizou toda uma história no militarismo, sabe? E eu já tinha sobrado, não tinha vocação para quartel, nunca servi quartel, né? Nunca, nem quis partir para essa área de segurança, seja o que for. Aí você vê ali, entendeu? Algo que... Olha, Não, agora você imagina se de repente eu sirvo de ser Não, me lembro, militar sem vocação. Olha que coisa terrível, Eu por me causa de lembro- uma profecia. eu me lembro bem que logo no início, eu era um adolescente quase jovem, assim. Teve uma irmã na igreja que ela parou o culto e ela falou assim, olha, se prepara, porque essa semana vai acontecer uma coisa que vai mudar a sua vida. Fica atento. Pastor, aquela semana eu fiquei ela toda sem paz. Fiquei perturbado, Só ansioso, Jesus. sem dormir. Eu contei dia após dia, hora por hora. Passou uma semana, não aconteceu nada. Passaram 2 semanas, não aconteceu nada. Mas aquilo me fez tão mal. E eu tava numa crise de ansiedade esperando acontecer o que a irmã... E não aconteceu, sabe? Uma coisa que depois passou e tudo depois é só lembrança. Mas eu fico pensando nas pessoas que têm esses traumas e que têm consequências reais na vida. Pelo amor de Deus. Fim de cara. casamento, Fim. problemas sérios no relacionamento. E um tal de ex que te digo que eu vejo uma cova aberta diante de você, cara. Olha aí. E outra, e às vezes o camarada namorando tal, aí o profeta vem ali, eis que te digo que essa varoa não é tua. Olha que coisa.
Aí, ou senão, eis que te digo, varão é aquele ali. Umas coisas assim, que Como é tipo, que a faz? pessoa caminha num universo desse, né? Traz problema pra caramba. Mas e aí, como é que faz? Hã? Como é que faz? Não, então, os profetas esses daí, tinham que ser denunciados. Porque são coisas, sabe, terríveis, Mas comprometedoras, eles continuam por aí. traumáticas. Hã? Eles continuam por aí. Não, você não vê na internet aí, rapaz, o pessoal oferecendo profecia e a conta do Pix pra mandar o dinheiro, pô. Não, o problema é que tem cliente, cara. O problema é que tem cliente. Tem cliente pra tudo isso aí. Deixa eu perguntar, o senhor chegou num ponto interessante. Para toda demanda existe aquele público, né? Sim. O senhor acha que o povo é culpado por esses profetas estarem aí soltos cada vez mais? Tem uma parcela de culpa? Não, todos nós temos que ter essa consciência de assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Tem sim responsabilidade quanto a isto. Agora, sem dúvida, o diabo é diabo. E os servos do diabo, sabe, faz uma parceria muito forte para enganar. É uma sutileza muito grande. Sabe, é uma sutileza muito grande, entendeu? E outra, o que é apresentado muitas das vezes não é o evangelho do vive novo caminho. Sabe, é um evangelho do velho caminho. É uma coisa, tipo, a pessoa lida com Deus e acha que consegue mérito, sabe, de alcançar o favor de Deus. Entendeu? Não há uma dependência, não é o fundamento Jesus. Sabe, a porta estreita não é Jesus, o caminho estreito não é Jesus. Sabe, é uma mistura, é um sincretismo. Sabe, muito triste que a gente vê. Sabe, existem de fato traumas, machucados, feridas abertas aí, entendeu? Pessoas maravilhosas, sabe, pessoas que foram árvores frutíferas, sim, sabe, rios, mas que hoje são águas retidas porque, infelizmente, não conseguiu separar Jesus desse instrumento, entendeu? Que causou o mal. Por isso é muito importante, eu converso com a igreja, né? Falo muito isso, ó. Não pode ter ninguém entre você e Jesus. Ninguém, não pode. Tu não pode aceitar. A instituição, seja o que for. Respeito, quer dizer, honra, afeto, tudo isso faz parte, entendeu? Faz parte. Agora, infelizmente, entendeu? Lideranças, muitas vezes o discurso é um, a execução é outra, sabe? E causando... Rapaz, esses dias tendo contato com uma filha, sofrendo muito por causa da mãe, ver a mãe no estado que está. Então a mãe não cabe mais na denominação que está, na igreja que está, não cabe, entendeu? E eu conheço, houve mudanças, drásticas, entendeu? E ela já não suporta mais, ela sabe que não cabe mais lá. Só que ela está presa justamente por causa de uma gratidão, sabe, em dado momento o líder, né, cobriu de algum tipo de ajuda ou algumas ajudas. Aí há uma pressão, né? Não, uma pressão que ela, pessoa que tipo assim, como sair... que eu vou sair se em dado momento ele me ajudou? Como que eu, sabe? Aí essa pessoa, quer dizer, tá à beira de uma depressão, sabe, à beira de uma depressão, quer dizer, à beira de um problema neurológico, né? E a família, tipo assim, entrou em contato comigo, pastor, me ajuda. Se o senhor vier por aqui, vem visitar a gente. Sabe, eu mesmo sem saber o nome, eu peço a tua oração, peço a oração dos irmãos aí, para isso acabar. Porque eu conheço, sabe, uma família maravilhosa, uma irmã, sabe, filha de Deus, sabe, Deus era glorificado na vida dela, coisa maravilhosa. Existe todo um público hoje em crescimento de desigrejados. Existe mesmo. Sim. Né? Pessoas que não estão na igreja e não querem voltar
para aquela convivência da igreja. Isso é um problema muito sério, porque a comunhão ela é essencial, é bíblico, inclusive, no Novo Testamento, para o crescimento espiritual, emocional das pessoas. Precisa ter outro par, né? Ali. Por isso que a comunhão é essencial. É bom que estejam dois, quando um cai, o outro tenta, levanta. A igreja caminha no coletivo. Então não há razão alguma para a gente pregar diferente, seria uma heresia, algo anticristão, né? De verdade, anti-palavra de Deus, dizer que não é necessária a comunhão. E de fato, a igreja ela é responsável por gerar essa comunhão. E aí, volto a dizer aqui o que nós falamos, as pessoas vão para a igreja para se curar dos traumas. Sim. E aí, na igreja, elas sofrem os traumas, né? Complicado isso. E eu penso, essa semana eu estava atendendo uma família que em outra igreja eles passaram por alguns traumas também. E aí eles disseram assim, pastor, a gente vai na igreja para procurar a paz. Só que eu estava tendo mais paz sozinho em casa do que na igreja. É triste ouvir isso. Muito triste, muito. Porque o irmão estava certo. A gente vai na igreja para procurar ali preencher o vazio que a gente tem. Que é o vazio da amizade, o vazio da satisfação, o vazio da paz. E que Jesus, com a comunhão dos irmãos, preenche na gente. Só que aí você se sente melhor fora do que dentro. E não há uma outra explicação que não seja algo estar errado dentro da igreja. Igreja que eu digo não de Cristo, tá? Da instituição hoje que chamam de igreja, né? Que chamamos de igreja. Só que a gente vê, pastor, que não há uma melhora, há uma piora. Cada dia que passa, parece que as igrejas vão se afastando cada vez mais do texto bíblico e elas vão se aproximando mais de instituições parecidas com o mundo, cada vez mais, né? Em que pastores são donos de verdade. Sim. Pessoas ali são somente servos, não são ovelhas. Não, e visto como números, Números. às vezes em nome de uma visão de crescimento, abraça metodologias empresariais. Meu brother, Jesus, como ele quis mostrar o Pai para nós. Então você vê Deus sendo o Pai, o propósito é uma família. É uma família. É um resgate da família. A gente ter consciência que somos filhos de Deus e uma consciência de família. Você vê que a oração do Pai Nosso. Olha só, olha, não é meu Pai, Pai Nosso. E quando, a respeito, né, das provisões, o pão nosso, não é meu pão de cada dia, o pão nosso. Então, a gente sabe que aquilo que aconteceu lá de Caim e Abel, né, a pessoa tem uma visão real disto. Então, o bem que eu faço ao próximo, eu estou fazendo ao meu irmão. O mal que eu faço ao próximo, eu estou fazendo ao meu irmão. E ali foi uma catástrofe, uma coisa terrível. Um irmão matando o outro. Porque perdeu-se a consciência completa, sabe, de família. E a igreja precisa resgatar isso. Ter uma visão redentiva, uma visão reconciliadora. Agora, se perdeu a sensibilidade, a disputa, sabe, vaidade tomando conta. Você vê agora, passou as eleições, né? Eu mesmo causei um trauma que um tempo bem recente aí. Então eu militava pelo um político, sabe? Ia pro púlpito e declarava o meu voto ali, e quem não votasse como eu achava que deveria votar, quer dizer, estava errado e tal. Aí um senhor, sabe, que a filha, que era da nossa igreja, pediu para eu ir no hospital, orar por ele. Jesus curou. Ele veio para a igreja, começou o discipulado. Quando ele me viu no púlpito, sabe, defendendo aquele candidato que ele não concordava, ele saiu da igreja. E ele não saiu por causa do pecado. Não! Ele saiu por causa do pastor. Porque eu fui imbecil, eu fui estúpido. Sabe, eu fui ignorante. Porque a igreja começou a medir espiritualidade autêntica se votasse em tal candidato. Se vota em tal candidato é crente. Se não vota, não é. Quer dizer, porque tem arautos aí
que se coloca de uma tal forma que, se não pensar como ele, essa pessoa não é crente, não é pastor. Entendeu? E às vezes exige dar aula lá de autoridade espiritual, pega ali Romanos 13, mas aquilo ali só serve para empoderá-lo, para cobri-lo de honra. Porque vai para a mídia, aí chama ministro do Supremo de calhorda, de safado, de pilantra, sabe? Chama o presidente da República de tal. Ele não foi Deus que colocou lá. Não, aí você vê, ali a autoridade ele não serve. A autoridade é só quem ele nomeia. E se não pensar como, já era. Entendeu? Aí só para terminar com a história feliz, eu encontrei agora esse brother que saiu da igreja, entendeu? Num evento, me aproximei e falei, ó, graças a Deus, a minha mente foi liberta, sabe, meu coração, sabe, foi liberto, eu quero te pedir perdão. Sabe, eu não deveria ter usado o púlpito para isso. Que você vê quando a pessoa invoca, voto pela causa de Deus, pronto. Se você não pensar como aquele pastor na hora do voto... Você não está na causa de Deus. Não está na causa de Deus. Se não está na causa de Deus, tu é um rebelde. E se é rebelde, tá onde? Tu vai para onde? Pro inferno. Aí tem pessoa, tipo assim, acreditando que vai pro inferno porque não vota como o pastor dele. E esse pastor tá ali, ganha honra, ganha um montão de coisa como um homem de Deus. Aí Jesus fala assim, não, mas esse candidato não é o meu, não. Esse é o dele, não é o meu, não. Rapaz, é muito triste isso. Muito triste. Aí outra, se a gente... Quanta gente aí traumatizada. Traumatiza muito. Porque, igual a gente quando compra algo pela embalagem. Já foi frustrado, traumatizado, ferido porque foi na embalagem? Aí vê o pastor, sabe, naquela performance, né? Show, terra! Aí dá um pulinho, dá uma tremidinha, dá aquele negócio, aí pega a Bíblia, bate no pulpo, pula pra lá, pula pra cá. Aí de repente vê o pastor Sam, pastor Enoque. Não faz nada disso. Não faz nada disso. Não usa nem terno. Cara, quanta hipocrisia e ignorância com respeito à oração, cara. E quanta gente traumatizada por causa disso, cara. Meu brother, me ajuda aí. Não, eu vou abrir aqui uma coisa. O senhor falou sobre tratar a igreja como empresa e tal. Sim. E aí eu fui num evento, me convidaram para ir, sobre um pastor que dá treinamentos e tudo mais. E aí ele é pastor de uma igreja que tem crescido muito no Brasil. E aí quando ele começou a falar sobre a gestão da igreja e tal, ele não chamou a igreja dele de igreja. Ele chamou de corporação. Corporação? Assim, corporação. Ele falou assim, não, porque eu sou presidente de uma corporação. Ele deveria estar incorporado. Pastor, eu fiquei assim, eu fiquei nas nuvens. Eu falei, eu não estou entendendo. Eu vim para um treinamento de gestão da igreja. E o cara tratando a igreja como corporação, como negócio, é business mesmo, sabe? Assim, Sim. Nada de espiritual. Eu não aguentei ficar, pastor. Fui embora. Eu fui embora. Porque você não tem uma vírgula na Bíblia que lhe dê margem para isso. Não, pelo amor de Deus. Nada. E aí, onde é que o evangelho vai parar daqui a pouco? Porque isso não pode ser evangelho. Não. Isso não pode ser evangelho. Isso Não. tudo que nós falamos aqui, não tem nada disso que você encontra na Bíblia. Então essa igreja, eu vou repetir, não é de Cristo. É dele. Essa igreja é de cada pastor. Cada dono de igreja cria ali a sua empresa. E gere, da melhor maneira que quiser, a sua maneira. Não a maneira de Cristo. Qual é a maneira de Cristo? É o que está na Bíblia. Sim. Não tem. Aqui responde todas as perguntas. Brother, você já trabalhou com metas? Já. No trabalho? Numa instituição empresarial? Já. Já trabalhou? Já. Meu brother, eu fui vendedor. Fui vendedor de colchões. Cara, vendia bastante colchão? Como que é fácil você perder a dignidade por causa de meta?
A pressão é muita. A pressão é muita. Sabe, a pressão é muita. Então você tem que vender. E às vezes o bom vai ser o mentiroso, vai ser o que melhor engana. É o melhor vendedor. O vendedor bom não te vende o que você precisa. Ele te vende o que ele tem no estoque. Meu brother. Não é isso? Então eu participei de uma reunião ministerial para a gente ter uma aula sobre metas. A gente trabalhar agora como metas. E eu falei assim, depois da aula, a meta é minha amiga. A meta é nossa amiga. Cara, como que isso... Se eu comprava, legal a ideia, né? Olha como isso é desastroso, brother. Porque o seguinte, é igual fabricadores de avivamento. Tem pessoas, quer dizer, no passado já teve gente com essa mente errada, né? E hoje, sabe, não, se fizer assim, se fizer assim, se fizer assim, vai ter avivamento. Sabe? E cadê o avivamento? Aí, por causa de metas, quer dizer, isso deu certo com a Casa Bahia, isso deu certo, sabe, com a instituição bancária tal, isso deu certo, quer dizer, com... Vai falando aí, vamos dar propaganda aí, que dê certo. Não, né? E qual era a meta de Jesus? Jesus fala, ó, vocês precisam pregar Jerusalém, Judéia, Samaria com o fim da terra. O evangelho tem que ser pregado no mundo todo. A meta é ganhar todo mundo que puder. Sem dúvida. Sim ou não? Sem dúvida. Quer dizer, e a gente ter... Então, na verdade, qualquer meta abaixo disso tá fora da palavra. Muito. E você vê que não lidava com as almas como números. Cara. Não, isso aí a Bíblia sabe, nunca buscando como... estatística. Não. Você vê, eu sei que tem algumas implicações nisso, né? Mas você vê qual o templo enorme que os apóstolos construíram. Nenhum. E você vê, quando começa a construir, sabe, templos, né, com aquele luxo todo, né? É uma igreja que começa a se desviar, pô. Entendeu? Porque começa esse luxo, porque vai ter cliente. Não, a igreja tal que abriu ali, o templo é assim, é assado. Não, se a gente também não fizer aqui, vai perder membro. Vai perder membro. E isso daí você vê a pressão financeira, cara. A pressão por resultado. E outra, não considera diferenças de lugares e lugares. Tá? Aí, às vezes, tem pastor, sabe, que, não, aqui, olha como é que foi, que não sei o que tal. Então vai lá, para aquele interiorzinho lá, e fica lá tantos anos. Entendeu? Mas aí, muitas das vezes, é jactancioso, sabe, gosta de se gabar, entendeu? E isso daí vai traumatizando outros, porque tem pessoa que, tipo assim, homem de Deus, mulher de Deus, mas deixaram de acreditar no chamado porque se comparou, começou a se comparar. Não, eu não dou resultado como fulano de tal, então eu não sou. Isso é um tema para outro podcast. Tá ligado. Não vamos falar agora tá ligado, para não dar meu spoiler. E chegamos no final. A gente queria agradecer você que assistiu esse podcast. Esperamos de todo coração que tenha ajudado você ou que possa ajudar outras pessoas que você conheça. E compartilhe essa mensagem. Muito obrigado, pastor Enoque. É isso aí, meu brother. Curte lá, ou um like, um dislike. Inscreva-se. E um beijão no coração. Deus abençoe. Jesus e até a próxima.